Oi pessoal, bom dia, boa noite ou boa madrugada. Não sei como vocês vão estar vendo esse vídeo, pra mim agora é boa noite. Mas independente disso, sejam muito bem-vindos. Esse é o Devi Podcast, um canal sobre o processo constante de ser a pessoa que Deus quer que você seja, né? Porque todo dia é um dia mais uma chance, né? E sempre dá pra melhorar. Então, o que eu vou querer falar sobre... O que eu vou querer falar hoje pra vocês? Bom, eu tenho sido... afligida? Acho que a palavra afligida não é certa, mas eu tenho tido momentos na minha vida que me fizeram pensar sobre o tópico desse vídeo, que é que Deus é maior do que os altos e baixos. O que eu quero dizer com isso? A gente tem muitos baixos na nossa vida, né? A vida ela não é constante, ela não é uma tristeza infinita ou uma felicidade infinita. Ela é constante, então a gente tem muitos altos e baixos. Mas o que eu quero dizer que Deus é maior, quando eu digo que Deus é maior do que os altos e baixos, é que independente de como você se sinta ou do que esteja acontecendo na sua vida, Deus continua sendo o mesmo. Quando você está num momento muito bom, não significa que Deus seja melhor do que ele era ontem. Quando você está num momento ruim, não significa que Deus é pior do que ele era ontem. Não significa que Deus esteja te punindo, não significa que Deus esteja te agraciando, entendeu? Não é porque você tá no seu melhor momento da sua vida, que, nossa, Deus é incrível, maravilhoso, perfeito, e porque você tá no pior momento da sua vida, que, caraca, por que Deus tá fazendo isso comigo? Entendeu? Deus continua sendo maravilhoso, perfeito, no pior momento da sua vida. Então, o que eu tô querendo dizer com isso é que Deus não muda, e Ele não muda também os sentimentos que Ele tem sobre nós. Eu vi uma frase dizer que era ou Deus te ama ou Deus não te ama. E, obviamente, né, lendo a Bíblia ou também nas nossas... no nosso dia a dia, nas nossas vivências, a gente entende, a gente sabe que uma das maiores certezas que a gente tem é que Deus nos ama, né? Está sempre conosco, cuidando de nós, independente da situação, mesmo que às vezes a gente não consiga enxergar isso. Tem um versículo que eu trouxe alguns versículos, na verdade, hoje para falar com vocês, sobre Deus não mudar. Tem Hebreus capítulo 13, versículo 8, que ele diz isso: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Então Jesus Cristo continua te amando, Ele continua tendo morrido pelos seus pecados, Ele continua tendo matado os seus pecados, Ele continua propagando o amor sempre e vivendo por nós, no sentido de que, tipo assim, tem uma fala de Paulo que ele diz que morrer é lucro, não, viver é Cristo e morrer é lucro, porque Jesus Cristo vive através dele, é isso que eu tô querendo dizer. Então nós temos isso, né? Jesus, ele é o mesmo sempre. O que é muito bom, porque significa que nós somos sempre amados. E que nós sempre temos que propagar esse amor também para os próximos. Outra coisa que eu queria falar em relação a esse tema é que muitas vezes a gente se cobra para ser muito perfeito, para estar sempre no ápice, para estar sempre no auge, para estar sempre se sentindo a pessoa mais conectada com Deus possível. Só que, né, isso é muito difícil e não acontece. Isso me ocorreu esses tempos de que eu tava num ápice, assim, de conexão, de relacionamento com Jesus e não sei o que. Pai, eu tava, caraca, meu Deus, eu tava maluca, eu tava insana. Só que esse pico não fica pra sempre, né? Uma hora ele começou a cair e eu comecei, cara, o que eu tô fazendo de errado? O que tá acontecendo? Por que eu não me sinto mais tão conectada com Jesus como eu me sentia antes? Por que está, tipo assim, o que eu estou fazendo de errado, entendeu? Por que tudo que eu tento parece que não funciona? Eu tava nessa de tentar me cobrar o máximo possível pra ser perfeita e pra fazer tudo o meu máximo. Por exemplo, ler tantos capítulos da Bíblia todo dia, gravar um vídeo todo dia, fazer um roteiro todo dia, falar com Deus em todo momento da minha vida, estar sempre consciente dele comigo, ou tentar, sei lá, agradecer por tudo a todo momento. E a gente não consegue fazer isso, porque eu acho que Deus nem espera isso de nós, porque a gente não consegue todos os segundos do nosso dia estar pensando em Deus, ou fazer tudo ativamente e diretamente, assim, para Ele, pensando nele, entendeu? A gente faz subconscientemente, porque quando a gente vai buscando Jesus e tal, nós somos transformados naturalmente. Então as nossas ações, elas acabam que se alinham mais com o que Jesus quer de nós. Por isso o nome do canal e tal, que é um processo constante de buscar a Deus e ser a pessoa que Ele quer que a gente seja. Então a gente nunca consegue ser essa perfeição infinita para sempre. E Deus entende isso. Deus entende o que a gente passa e Ele nos ama, entendeu? Basicamente é isso. Jesus nos ama e Ele nos entende, porque eu tava nesse fundo do poço aí pensando, caraca, o que eu tô fazendo de errado? Mas Deus tava ali comigo o tempo inteiro falando, cara, você não precisa ser perfeita, você não precisa estar no seu melhor momento todo momento.
É basicamente isso que eu quero dizer. Você não precisa estar no auge sempre. Você não precisa ser a sua melhor versão sempre. Às vezes tem dias ruins que a gente não consegue. Mas tudo bem, porque Deus entende isso. E o que importa é a gente tentar. A gente não precisa ser sempre, mas o que importa é tentar sempre. Entendeu? Eu acho que isso faz sentido. Pelo menos pra mim faz sentido. Espero que pra você também. Enfim, tem alguns versículos que se relacionam com o que eu acabei de falar. A gente tem Salmos, capítulo 103, do versículo 13 a 14, que é assim: como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Significa que ele sabe que nós somos fracos, que nós vamos sofrer, que nós vamos sentir 1 milhão de sentimentos, que nós vamos ser tentados, que nós vamos nos sentir mal. E todo o resto de sentimentos que a gente pode pensar em ter, entendeu? Ele já entende nós, porque ele nos fez, né? Então ele compreende a nossa natureza humana e como ela é instável e variável. Tem outro aqui também. Mateus, capítulo 11, versículo 28 ao 30, que é um versículo bem famoso. Que é: venha a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Esse é um dos versículos que mais ressoa comigo, que mais aparece na minha vida, porque a gente se cansa muito fácil, né? Às vezes a gente toma porrada atrás de porrada, atrás de porrada, e a gente fica, caraca, cadê o descanso? E às vezes a gente só precisa desabafar, e a gente, de vez em quando, pode até pensar, caraca, eu não tenho um amigo, eu não tenho uma família, eu não tenho um negócio pra falar, não tenho ninguém pra desabafar, pra conversar sobre isso. Cara, Jesus tá sempre com você. Isso é uma coisa que eu aprendi, que em qualquer momento da sua vida, independente de qual seja, o que você esteja passando, cara, dobre o seu joelho. Eu não preciso nem dobrar o joelho. Dobrar o joelho. Só senta no chão ali e começa a falar com Deus, começa a desabafar, começa a chorar, começa a dizer tudo que está passando. Só vai até Ele e descarrega tudo que você está sentindo, que eu tenho certeza que você vai se sentir no mínimo um pouco melhor. No mínimo, no mínimo. Pode ser o que for. Vai a Ele e Ele vai te dar descanso, entendeu? Jesus nunca vai ignorar os seus pedidos, Ele vai estar sempre ali por você, o que é muito importante. Não importa o que você tenha feito, às vezes as pessoas acham que, sei lá, elas foram longe demais, ou elas se afastaram demais de Deus, ou elas fizeram alguma coisa que, caraca, isso aqui não tem perdão, isso aqui agora já era. Mas Deus é um Deus de perdão, Ele é um Deus maior do que os seus baixos, e Ele é maior do que os seus altos, entendeu? Então Deus, Ele... Cara, eu fico sem palavras pra descrever justamente o que eu quero dizer, mas nunca ache que Deus não vai te perdoar. Deus está sempre esperando. Tem uma parábola que eu sempre falo ela, que é Lucas, tá em Lucas, né, no caso, que é a parábola do filho pródigo, que o filho foi lá, fez um tanto de merda, aí ele voltou e o pai dele, em vez de falar, caraca, eu avisei, ou não recebeu o filho dele, ele simplesmente abriu os braços e falou, caraca, meu filho voltou. Entendeu? Então Deus está sempre esperando você voltar, não importa o quão longe ou o que você tenha feito. Ao invés de quando você fizer alguma coisa ruim, você querer se esconder de Deus, que nem, por exemplo, Adão e Eva fizeram, eles comeram o fruto lá proibido que não podia. Ao invés de você se esconder de Deus, corra até Deus, fala, caraca, fiz merda, me perdoa, não sei o que, explica. Não precisa nem se explicar na real, só pede perdão, entendeu, pelo que você fez, e realmente se arrependa de coração mesmo, que Ele vai estar ali de braços abertos. É uma coisa que eu tenho que aprender também, de quando eu faço alguma coisa que eu fico tipo, nossa, Deus tá chateadíssimo comigo agora. Não, Deus tá decepcionado agora, pô, desculpa. Eu fico até com vergonha, a gente fica com vergonha de falar com Deus, de contar os nossos problemas pra Deus, de voltar pra Deus. Isso é uma coisa que a gente tem que aprender, que não é fácil, obviamente, mas Deus nos entende de qualquer forma. Então, não se cobre demais, entendeu? E só tente, porque tentar é o importante, nunca desistir. Porque se você desistir, aí mesmo que acabou, foi tudo, né? Mas continue aparecendo sempre pra Deus, né? Ore ali quando você puder, fale com Ele, desabafe com Ele. Desabafar com Deus não tem nada melhor que isso não, velho. Porque é a única pessoa que realmente... Pessoa, né? É a única ser que realmente vai te entender e não vai te julgar. Isso é muito louco. E às vezes você escuta Deus falar com você. O negócio de escutar Deus falar com você nem sempre é uma voz no seu ouvido. Às vezes é um sentimento muito forte que dá no seu coração. Várias as vezes que eu já tava orando, tava conversando com Deus, tava desabafando. E caraca, um sentimento, do nada no meu coração, muito forte, relacionado a alguma coisa específica. Como se Ele estivesse falando comigo, tipo, no meu ouvido, entendeu? Era quase como se fosse isso.
Tem uma frase também muito boa que Deus falou comigo em flores, e eu, esperando palavras, quase perdi a conversa. Então, tente ouvir, tente escutar Deus no seu dia a dia, sem querer ouvir palavras, porque eu acho que muitas vezes a gente se apega muito a isso, a querer ouvir Deus como se ele fosse um ser humano, como se ele fosse falar com a gente no nosso ouvido, porque muitas histórias realmente, tem pessoas que dão os testemunhos delas, que isso acontece, e eu obviamente não duvido disso, claro que deve acontecer. Comigo foram raras as vezes onde isso aconteceu, mas, enfim, preste atenção, entendeu? Procure pra Deus nos lugares que não são óbvios. Às vezes alguém tá te falando alguma coisa que bate diferente, enfim, não sei exatamente, mas nunca fuja de Deus, corra pra Deus. Ele é sempre maior do que os seus altos e os seus baixos. Então, quando você estiver no ápice, não esquece de Deus. Quando você estiver no mais baixo de tudo, não culpe Deus. Corra pra Ele, entendeu? Ele vai estar sempre ali pra te ajudar. E eu acho que essa parada que eu falei dos altos é muito importante também, porque às vezes quando a gente ora muito por alguma coisa, essa coisa finalmente acontece, às vezes a gente deixa um pouco de lado. E aí a gente tem que ser humilde pra lembrar de que tudo que nós temos não é nosso. Todos os altos que nós temos, todas as bênçãos que nós temos. Essa guitarra aqui, por exemplo, que tá aqui. Você acha que essa guitarra é minha? Essa guitarra não é minha, eu não ganhei. Tipo assim, Deus me deu essa guitarra, entendeu? Todas as bênçãos, todas as coisas que eu tenho e que vocês têm são presentes de Deus, por mais simples ou por mais gigantescas que elas possam ser. Tudo é um presente, tudo é uma bênção de Deus. E quando você tá no baixo em vez de um alto, aquilo tudo sempre tem um motivo. Tem um vídeo que eu quero gravar também, que é porque coisas ruins acontecem. Ele tá até com o roteiro já feito, mas basicamente tudo que Deus faz tem um plano, e ele é um plano bom e ele é um plano perfeito. Então também não negligencie Deus nesses momentos, não culpe Ele, não procure motivos, não se atrele aos momentos ruins também, porque, como eu disse, a vida não é só um momento constante de coisas ruins ou coisas boas, ela é um vai e vem gigantesco. Então você pode estar bem aqui no finalzinho, no fundo do poço, mas esse fundo do poço não vai durar pra sempre. Então saiba disso também, que tudo que acontece é aprendizado, né? E pra terminar, eu só queria dizer um versículo aqui que eu acho muito importante em relação a isso, aos altos e baixos também, que às vezes a gente fica, cara, por que Deus me abandonou? Às vezes as pessoas se perguntam isso, por que Deus abandonou quando eu tava nos momentos ruins? Por que Deus não tá aqui comigo? Por que Deus tá fazendo isso comigo? Então eu queria só recitar esse versículo aqui pra vocês, porque ele me ajuda, e espero que ajude vocês também. Que é assim, Romanos capítulo 8, versículo 31 ao 39, vou falar aqui. Que diremos então diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas, em todas essas coisas, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois eu estou convencido que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Cara, Romanos capítulo 8 é completamente sensacional. O apóstolo Paulo é minha segunda figura favorita da Bíblia inteira, eu acho, depois de Jesus, obviamente. Então é isso. Espero que isso tenha sido um bom vídeo pra vocês. Espero que tenha ajudado de alguma maneira a vocês se entenderem melhor na vida, ou pensar de algum jeito diferente. Se você gostou desse vídeo, por favor, eu agradeceria muito se você deixasse um comentário, deixasse um like, se inscrevesse no canal, compartilhasse pra alguém que você acha que também pode ajudar. Esse foi mais um episódio do Daily Podcast. Espero que você volte para os próximos episódios ou veja os episódios passados, que se
podem te ajudar também de algum jeito. Eu recomendaria bastante o episódio que eu falo sobre amor, que é o segundo episódio. Ele é o mais longo, mas se você tiver um tempinho, 1h30, 2 horas ali, eu ia agradecer se você visse ele, porque ele é o meu episódio favorito. Acho que é isso. Um beijo pra todos vocês. Deus te ama, Jesus te ama, nunca esqueça disso. Seja uma luz na vida dos outros ao seu redor. Propague o evangelho quando você puder. E um beijo. Te espero no próximo vídeo. Eu amo você. E é isso. Tchau, tchau.